Seja bem-vindo ao canal Esqueletos da Sociedade. Já deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos para mais uma noite de terror. Estávamos na quinta rodada quando percebi que algo estava errado. O bar estava lotado, o ar denso de fumaça de cigarro e o baixo da jukebox fazendo as paredes tremerem. Era o tipo de lugar que você só acaba indo porque nenhum outro está aberto. Mal iluminado, com o chão grudento e um barman que parecia ter visto coisas demais, mas ainda assim não se importava. Eu estava com meu grupo de sempre, Mike, Chris, Jen e Lisa, apenas relaxando depois de uma longa semana. Estávamos rindo, trocando histórias e revezando nas rodadas de bebidas, mas enquanto me sentava na minha cadeira, deixando o álcool se assentar no meu sistema, um arrepio subiu pela minha espinha. Olhei em volta, tentando identificar o que estava errado. O bar estava cheio, mas algo na multidão parecia antinatural. As pessoas estavam conversando, bebendo e rindo, mas seus movimentos eram apenas um pouco mais lentos. Seus sorrisos duravam um segundo a mais. Era sutil, mas uma vez que percebi, não consegui desver. Me virei para Lisa, cutucando seu cotovelo. Ei, essas pessoas parecem estranhas para você? Ela franziu a testa e olhou em volta. O que você quer dizer? Fiz um gesto vago para os outros clientes. Eu não sei, algo está apenas estranho, como se eles estivessem fingindo ser normais. Ela sorriu de forma irônica. Parece que você está só bêbada. Talvez ela estivesse certa. Talvez as luzes fracas e a cerveja estivessem mexendo com a minha cabeça. Tentei esquecer e voltar à conversa, mas a sensação não ia embora. E então eu o vi. O homem sentado sozinho no canto mais distante, meio escondido nas sombras. Ele não estava bebendo, não estava falando com ninguém. Ele apenas ficou sentado ali, olhando para mim. Um medo agudo e frio apertou meu peito. Seus olhos eram escuros, fundos, e seu rosto estava inexpressivo. Algo nele estava errado. Me virei rapidamente, meu pulso batendo forte. Gente, sussurrei. Não olhem agora, mas tem um cara no canto me olhando. Chris, sempre o cético, revirou os olhos. Você está paranoica. Juro, só não façam parecer óbvio, mas olhem. Um por um, meus amigos lançaram olhares furtivos para o canto. O rosto de Lisa ficou pálido. Ok, sim, isso é assustador. Mike engoliu o resto de sua cerveja e fez um gesto de displicência com a mão. E daí? Ele é só um cara estranho. Vamos simplesmente ignorá-lo. Eu assenti, tentando me convencer de que não era nada, mas minhas mãos não paravam de tremer. E então a jukebox parou. Assim mesmo, a música foi cortada no meio da canção, deixando um silêncio opressivo. Ninguém reagiu. As conversas, o riso, tudo simplesmente parou. Cada pessoa naquele bar se virou, em uníssono, para nos olhar. Minha respiração parou na garganta. Seus olhos eram escuros, assim como os do homem no canto. Seus rostos estavam vazios, sem expressão. Me levantei tão rápido que minha cadeira arranhou o chão. Precisamos ir embora, agora. Ninguém argumentou. Pegamos nossas coisas e nos movemos em direção à porta, mas no segundo em que o fizemos, o barman saiu de trás do balcão, bloqueando nosso caminho. Indo embora tão cedo? Ele perguntou, sua voz estranhamente sem emoção. Meu coração batia forte. Sim, nós...
Temos que trabalhar amanhã de manhã. Ele sorriu, mas não havia nada de humano nisso. Era muito largo, muito forçado. Fiquem, tomem mais uma rodada. Olhei para meus amigos. Eles estavam paralisados, seus rostos pálidos. Me virei para o barman, forçando uma risada nervosa. Talvez na próxima vez. Seu sorriso não desapareceu, mas ele se afastou. Como quiser. Não esperei que ninguém mudasse de ideia. Abri a porta com força e todos nós corremos para o ar frio da noite. Não paramos de correr até chegarmos ao carro da Lisa. Ela mexeu com as chaves, as mãos tremendo, e finalmente conseguiu destravar as portas. Entramos, batendo as portas atrás de nós. Por um longo momento, nenhum de nós falou. Apenas ficamos sentados ali, ofegantes, nossa respiração embaçando os vidros. Chris finalmente quebrou o silêncio. Que diabos foi aquilo? Balancei a cabeça. Eu não sei. Lisa girou a chave na ignição. O carro rugiu, mas antes que ela engatasse a marcha, ela olhou para o bar e seu rosto ficou branco. Segui seu olhar e meu estômago caiu. O bar tinha desaparecido, não fechado, não vazio, desaparecido. Em seu lugar estava um prédio velho em ruínas, com as janelas quebradas, sua placa pendurada em correntes enferrujadas, as luzes de neon estavam apagadas, o estacionamento estava rachado e coberto de ervas daninhas. Me senti mal. Isso não é possível. Nós estávamos lá agora há pouco. Ninguém falou. E então, Lisa pisou fundo no acelerador. Nunca mais falamos sobre aquela noite. Mas às vezes, quando estou bebendo, sinto aquela sensação, a que eu tive naquele bar. E toda vez que sinto, paro de beber, pago a conta e vou embora. Porque agora eu sei, alguns lugares não querem que você vá embora. Eu estava dirigindo para casa tarde da noite, vindo do casamento da minha prima. A rodovia estava quase vazia, só eu e algum caminhão passando de vez em quando. Meu GPS tinha dado problema a noite toda, falhando e me redirecionando em círculos. Irritado, eu desliguei e decidi confiar no meu instinto. Grande erro. Algum tempo depois da meia-noite, eu notei uma placa de estrada para uma rodovia que eu nunca tinha visto antes. Rodovia 23. O estranho era que eu já tinha feito essa viagem várias vezes antes e não existia Rodovia 23. Mas a placa parecia oficial, verde com letras brancas refletivas, e eu estava cansado demais para questionar. Eu virei na saída. No começo, parecia normal. Um longo trecho de estrada ladeado por árvores densas, sem postes de luz, mas a lua estava brilhante o suficiente para iluminar o caminho. Eu imaginei que tinha encontrado um atalho. Então, eu vi o primeiro carro. Era um sedã velho, estacionado na beira da estrada, com as luzes de emergência piscando. Quando eu reduzi a velocidade, percebi que a porta do motorista estava aberta, mas não havia ninguém lá dentro. Assim que eu estava debatendo se deveria parar, eu notei outro carro mais adiante, e outro, todos abandonados, portas abertas, luzes de emergência piscando. Meu estômago se contraiu. Parecia que as pessoas tinham saído com pressa. Eu acelerei e continuei andando. Foi aí que meu rádio crepitou. No começo, só estática. Depois, uma voz, distorcida e fraca. Não pare. Um arrepio percorreu minha espinha. A voz era plana, quase robótica, mas havia algo estranho nela.
Antes que eu pudesse reagir, meus faróis pegaram algo à frente, uma figura parada no meio da estrada. Eu pisei no freio. Meu carro derrapou até parar a poucos centímetros da figura. Um homem. Suas costas estavam para mim, parado perfeitamente imóvel. Ele usava um moletom escuro e jeans, mas algo em sua postura era anormal, como se ele não estivesse realmente parado, mas segurando o lugar. Meu pulso batia forte. Eu buzinei, mas ele não se moveu. Eu estava debatendo se devia dar ré quando notei algo pior. Sua sombra. Ela se estendia na direção errada. Os faróis estavam atrás dele, mas sua sombra se esgueirava em minha direção, esticando-se anormalmente longa pelo asfalto. Minha respiração parou na garganta. Então, ele se contraiu. Não virou, não se moveu, apenas se contraiu, como um fantoche em fios. E então a pior parte. Sua cabeça girou para o lado, em um ângulo impossível, revelando um rosto que eu conhecia. Era o meu. Eu não me lembro de ter gritado. Eu não me lembro de ter engatado a ré. Eu só me lembro de ter acelerado para trás tão rápido que quase capotei o carro. Meus pneus rangem enquanto eu o desviava de volta para a rodovia principal. Meu coração batendo tão forte que eu achei que ia explodir. Quando finalmente cheguei em casa, tremendo e encharcado de suor, eu peguei meu telefone para procurar pela rodovia 23. Ela não existe. Eu verifiquei mapas, registros antigos, até perguntei aos moradores locais no dia seguinte. Ninguém nunca tinha ouvido falar dela, mas quando eu saí para limpar a cabeça, eu notei algo no espelho lateral do meu carro. Uma sombra parada logo atrás de mim. E ela estava sorrindo. Eu peguei algo na minha câmera de trilha. Está tentando se fazer de gato. Instalei as câmeras de trilha depois que algo entrou no meu galinheiro. Não era apenas uma raposa ou um coiote. Eles deixam bagunça. Bagunça sangrenta. Deixe-me dizer, eu limpei mais de algumas dessas ao longo dos anos. Essa foi precisa. O arame foi cortado, a trava estava aberta e 4 das minhas melhores poedeiras tinham sumido sem deixar rastros. Moro sozinha, então não tinha ninguém para me apoiar quando contei a história, mas sei o que vi, ou melhor dizendo, o que eu não vi. E eu não vi nenhum maldito coiote. Você tem certeza disso? Reis perguntou na venda. Eu sei a bagunça que eles fazem. Alguém roubou elas. Quem está por aí roubando suas galinhas, Carrie? Eu não sei. Joguei meu dinheiro no balcão. Essa é a função das câmeras. Vou ver quem as levou. Reis pareceu divertido. Você acha que ladrões de galinha vão voltar uma segunda vez? Sim. E se não voltarem? Só me dá as malditas câmeras. E lá foram elas. Nas primeiras noites, capturei os bichos de sempre. Guaxinins correndo pela vegetação rasteira, alguns veados passando, até mesmo um gato do mato esgueirando-se pela linha das árvores. Mas eles não cortaram o arame e não roubaram minhas galinhas limpamente. Então os ignorei. Foram 5 noites antes que algo mais aparecesse na tela. No começo, pensei que fosse uma onça parda, grande e elegante, movendo-se rente ao chão com propósito. Passou direto pela frente da minha câmera voltada para o oeste às 2h47 da manhã. Mas algo nela estava estranho. As pernas eram longas demais. A maneira como a pele se acumulava ao redor das juntas parecia antinatural, como se tivesse dobras extras que não sabia o que fazer.
e quando virou a cabeça levemente, o olho estava totalmente errado, redondo demais, brilhante demais, como um olho humano pegando a luz. Me convenci de que estava vendo coisas, baixa resolução, ângulo ruim, talvez até um truque de luz, mas mantive as câmeras ligadas. Na noite seguinte, voltou. Desta vez, consegui uma foto de corpo inteiro. A pele ao redor dos ombros estava descascando, como uma jaqueta de couro velha esticada sobre algo grande demais para ela. Eu podia ver o tendão úmido por baixo, como ele brilhava sob a lua. O rosto era a pior parte. Tinha a forma de uma onça parda, mas as bordas não estavam certas, como se tivesse sido puxado demais. E a boca? A boca se virou para a câmera e sorriu. Então se foi. Desapareceu na escuridão. Eu não tinha provas, mas sabia no meu coração que qualquer coisa que eu acabara de filmar era a culpada. Aquela criatura, foi ela que levou minhas galinhas. Que sorte a minha que não eram os garotos locais entediados procurando algo para fazer. Que sorte a minha que tinha que ser, seja lá o que for aquilo. Não dormi naquela noite. Mantive a espingarda ao lado da minha cama, todas as luzes da casa acesas. Meu vizinho mais próximo fica a 6 milhas de distância, e eu não ia ligar para o xerife por causa de uma onça parda com um rosto estranho. Mas não fechei os olhos nenhuma vez. Era simplesmente uma sensação errada fazer isso. Você está deixando isso te afetar, Carrie, eu exalei, agindo tão mal quando você estava bebendo, se jogando nas sombras. Não havia chance de eu estar me enganando para relaxar. Meus olhos ainda estavam abertos quando o amanhecer chegou. Na noite seguinte, a câmera perto do meu galinheiro a pegou em 2 pernas. Estava embaçado, claro, mas a forma era inconfundível. Tinha as pernas traseiras de um gato grande, mas o torso estava errado. Longo demais, fino demais. A pele havia se desprendido em alguns lugares, deixando costelas e músculos expostos. O rosto não era mais de um gato. Isso faz sentido? Ainda tinha o crânio de um gato, as orelhas, a pele, mas a pele estava meio que escorregando para trás como um capuz, e o focinho havia sido torcido de alguma forma, ou dobrado para baixo, ou simplesmente quebrado por um carro de uma forma que deixou o sorriso mais largo, a boca aberta de uma forma que nenhum animal deveria. E os olhos, sem dúvida, humanos. Olhou para a câmera novamente, e então eu assisti enquanto ela pegava suas mãos e quebrava o arame com as mãos nuas. Corri ao amanhecer, puxei todas as câmeras e as joguei no galpão. Pensei que se eu a ignorasse, ela iria embora. Infantil, claro, mas o que mais eu poderia fazer? Sair e enfrentá-la? Só de pensar nisso eu tremia nas bases. Então, me disse que estava vendo coisas, que eu tinha ficado acordada por muito tempo, procurando algo que não deveria estar lá. Esta manhã, encontrei a última câmera de trilha restante na minha varanda. Sei que não a coloquei lá. Eu nem tinha olhado as imagens ainda. Minhas mãos tremeram enquanto eu clicava nos arquivos. A imagem final foi tirada às 3h12 da manhã. A criatura não estava mais andando pela floresta. Ela estava parada bem na frente da câmera, muito perto. Sua pele rasgada, pendurada em tiras, sua boca estava bem aberta, seus lábios puxados para trás, revelando fileiras de dentes irregulares e monstruosos, e seus olhos estavam olhando diretamente para a lente, para mim. E então, no último quadro, ela gritou. Não me lembro de ter jogado a câmera.
Não me lembro de ter corrido de volta para dentro, mas me lembro do som. Não foi gravado em vídeo, mas eu ouvi. Um uivo alto e lamurioso, como metal rasgando, como algo se forçando através da carne que nunca foi feita para contê-lo. Não saí de casa desde então. Não sei o que ela quer, mas sei de uma coisa: ela está me observando agora, e mãos que podem quebrar arames podem facilmente descobrir como abrir uma porta de madeira frágil. Eu lutava contra a insônia há anos. Não importava o que eu tentasse, remédios, meditação, até me esgotar com corridas longas. Eu não conseguia dormir. Minha mente se recusava a desligar. Todas as noites eu ficava acordada, olhando para o teto, esperando a manhã. Então uma amiga sugeriu uma bebida herbal. Funcionou para mim, ela disse. Eu estava desesperada, então tentei. Naquela noite, finalmente dormi. Mas com o sono vieram os pesadelos. Eu estava nua em uma rua deserta. O ar estava frio, arrepiando minha pele. Os postes de luz piscavam, projetando sombras longas e inquietantes. A cidade estava silenciosa, mas eu tinha a sensação avassaladora de que não estava sozinha. Então eu os vi. No começo, eram apenas formas à distância, figuras encurvadas, observando das sombras. Seus olhos brilhavam fracamente e eles faziam ruídos estranhos. Meu coração batia forte. Então um deles se moveu. Outro seguiu. Antes que eu pudesse reagir, alguns estavam correndo direto para mim. Eu corri. Eu não sabia para onde, apenas que eu tinha que correr. A rua se estendia infinitamente, se transformando em um labirinto. Não importava o quão rápido eu corresse, eles se aproximavam. Sua respiração era pesada, seus passos batendo atrás de mim. Assim que senti um deles me alcançar, eu acordei. O suor ensopava meus lençóis. Meu peito arfava. Eu fiquei sentada no escuro, tentando me convencer de que não era real. No dia seguinte, tentei esquecer. Me distraí, assisti coisas alegres, me disse que era apenas um sonho. Mas no momento em que eu dormia, eu estava de volta naquela rua, nua, sozinha, e eles estavam esperando. Aconteceu de novo na noite seguinte, e na noite seguinte a essa. Eu parei de tomar a bebida herbal, mas sem ela a insônia voltou. Os pesadelos eram terríveis, mas pelo menos eu estava dormindo. Então eu fiz uma escolha: suportar os pesadelos ou ficar acordada para sempre. E então, uma noite, tudo mudou. Desta vez, eu não consegui superá-los. Um deles me agarrou. Seu aperto era gelado, sua respiração quente e podre contra minha pele. Eu me debati e chutei, desesperada para me libertar. Foi então que algo caiu de seu corpo, uma pequena e afiada lâmina. Sem pensar, eu a peguei. O demônio se lançou sobre mim e, em pânico, eu balancei a lâmina descontroladamente. Ela cortou sua cabeça, cortando sua orelha completamente. A criatura soltou um grito terrível e cambaleou para trás. Os outros congelaram. Então, como se alguma força invisível os puxasse, eles se viraram e correram. Eu tinha encontrado sua fraqueza. Na noite seguinte, eu não corri. Eu esperei. Os demônios hesitaram, se movendo nervosamente. Quando um finalmente ousou atacar, eu ataquei primeiro, cortando sua orelha. Os outros se dispersaram com medo, e eu gostei. No começo, era apenas uma maneira de lutar, mas logo eu comecei a esperar por isso, a emoção da caçada.
a emoção de vê-los se encolherem e fugirem. Todas as noites eu rondava as ruas do meu pesadelo procurando demônios. Era bom. Então, hoje, enquanto limpava meu armário, encontrei uma caixa na prateleira de cima. Ela era bem mais pesada do que eu esperava. Sangue seco manchava a madeira. Meu estômago se contraiu, mas a curiosidade venceu. Eu a coloquei no chão e levantei a tampa. Dentro, cuidadosamente arrumadas em fileiras, estavam orelhas. Não orelhas de demônio enegrecidas. Orelhas humanas, algumas frescas, algumas apodrecendo. Eu as olhei, minha respiração presa na garganta, minhas mãos tremiam. Eu pensei que tinha estado caçando demônios em meus pesadelos. Hoje, descobri que eles não eram demônios, apenas humanos normais. Quando eu tinha 10 anos, me afoguei em um lago. Fiquei 8 minutos sem vida, sem pulso, sem respiração. Os médicos disseram que foi um milagre eu ter sobrevivido sem danos cerebrais, quanto mais ter sobrevivido. Meus pais me chamaram de intervenção divina. Eram religiosos, afinal. Mas eu não era a mesma pessoa depois daquele dia. Não apenas por causa dos flashbacks, ou do fato de que parei de ir perto da água completamente. Inferno, eu nem conseguia tomar banho por semanas depois. Eu sei, nojento, mas algo estava muito errado. Parei de dormir completamente. No começo, os médicos acharam que era trauma. Meu corpo estava inundado de adrenalina, tornando o descanso impossível. Eles fizeram testes, me mantiveram internada em estudos do sono, até colocaram eletrodos na minha cabeça para monitorar a atividade cerebral. Mas os resultados só os confundiram. Meu cérebro agia como se estivesse dormindo. Ele parava pelos padrões REM. Meu corpo estava nos ritmos de alguém em sono profundo, mas eu estava acordada, totalmente consciente de cada segundo que passava, cada movimento ao meu redor. Eu estava exausta, delirante, incapaz de funcionar. Mas eu nunca me senti muito cansada. Eu nunca precisei dormir. Deveria ter sido um verdadeiro presente. Isso é o que as pessoas me disseram quando eu fiquei mais velha. Imagine todo o tempo que você tem agora, elas diziam. 100 horas desperdiçadas, e pense em todos os hobbies. Mas elas não entendem. Elas não sabem o que acontece quando uma pessoa fica acordada por muito tempo. Porque nós não deveríamos ser. Porque existem coisas neste mundo que só saem quando dormimos. E se você parar de dormir, elas percebem. No começo, eram pequenas coisas. Eu via cintilâncias na minha visão periférica, sombras que desapareciam quando eu virava a cabeça. Eu achei que era apenas o cansaço se manifestando de maneiras estranhas, exceto que eu nunca me senti cansada. E então, os sussurros vieram. Eu os ouvi à noite, murmurando logo abaixo do limiar da compreensão. Se eu acendia as luzes, as vozes paravam. Se eu tocava música, elas deslizavam sob as ondas sonoras. Ninguém mais as ouvia. Ninguém mais entendia o que estava acontecendo porque, bem, era tão inconcebível. Quero dizer, você vê isso em filmes de terror, mas aqueles são apenas filmes. Então, eles começaram a se aproximar. Uma noite, quando eu tinha 16 anos, acordei e encontrei um homem parado ao pé da minha cama. Essa foi a primeira vez que os vi. Ele era alto e magro, vestido com um terno preto que parecia encharcado, como se ele tivesse acabado de sair de um lago. Seu rosto estava errado. Não distorcido, não monstruoso.
apenas errado, como se algo tivesse copiado um rosto humano, mas tivesse errado ligeiramente nos detalhes. Seus lábios eram finos demais, seu nariz muito afiado, muito longo, sua pele muito lisa, mas seus olhos não estavam lá. Apenas dois vazios ocos, mais escuros que o resto do quarto. Eu queria gritar, me mover, fazer algo, mas meu corpo estava preso no lugar. Eu não sei quanto tempo ficamos assim. Minutos? Horas? Eu não pisquei. Ele não piscou. Ele nem respirava. E então, assim que o sol começou a se infiltrar pelas persianas, ele desapareceu. Como se eu nem valesse o tempo dele. Como se ele estivesse apenas me verificando, me observando, certificando-se de que eu estava segura. Depois disso, eu os vi em todos os lugares. Uma mulher no reflexo do meu espelho do banheiro quando eu me levantava no meio da noite, me observando com a boca esticada demais, como se estivesse gritando em silêncio. Uma criança sentada no chão do meu quarto às 3 da manhã, sorrindo enquanto olhava para um carrinho de brinquedo pingando água. Uma coisa, uma forma que eu nem consigo descrever porque estava errada de maneiras que meu cérebro não conseguia compreender. Empoleirada no meu teto, com a cabeça torta como uma marionete quebrada. Eles nunca se moviam quando eu olhava diretamente para eles. Apenas observavam. Uma noite, quando eu tinha 18 anos, fiquei corajosa ou estúpida o suficiente para sussurrar: "O que vocês querem?" O homem de terno encharcado sorriu, lento, sábio. "Você não deveria estar aqui." Eu não sabia o que ele queria dizer. Eu não queria saber. Mas eu sei disso. Todas as noites, pessoas ao redor do mundo fecham os olhos e dormem pacificamente, sem saber que algo os observava, mantendo-os seguros. Porque algo faz. E eu acho que eu deveria ter morrido naquele lago. Acho que, seja lá o que governa o espaço entre a vigília e o sono, a coisa que permite que as pessoas se deixem levar para a inconsciência com segurança, acho que ele me perdeu naquele dia. Eu não acho que eu deveria ter voltado, e agora estou presa, acordada em um mundo onde eu não deveria ter ficado, porque o sono não é apenas descanso, é proteção. E quando você fica acordada por muito tempo, eles começam a perceber. Eles percebem que você pode vê-los. E agora, depois de 20 anos de noite sem dormir, os sussurros mudaram. Não um aviso, não uma ameaça, apenas um fato. Acabou o tempo. Eu não me movo, eu não respiro, porque pela primeira vez desde que eu tinha 16 anos, eles se moveram. O homem no terno inclina a cabeça, apenas ligeiramente. A mulher no espelho curva sua boca muito larga em um sorriso. A criança no meu chão para de sorrir. E a coisa no meu teto, ela desce. Eles nunca estiveram me observando. Eles estavam esperando. E agora, finalmente entendo. Eu não deveria ter voltado naquele dia. E esta noite, eu não voltarei.